Há mais de 80 anos, um gorila grande, muito grande, já fazia sucesso entre o público, esmagando aviões e escalando edifícios nas telonas. E parece que nós gostamos muito de assistir a animais em proporções inimagináveis, causando estrago e fazendo com que os humanos pareçam nada mais nada menos que peças de Lego. Não por menos, o filme Godzilla vs Kong promete atrair muitas pessoas para o cinema, mesmo em época de pandemia, mostrando que a história desses dois monstros gigantes nunca ficam antigas. Mas afinal, seria possível existir na Terra uma criatura tão grande a ponto de destruir um helicóptero na palma da mão? É neste vídeo que falarei se isso seria possível. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder mais nenhum tipo de vídeo como esse. Vamos pro vídeo. Não quero arrasar com os sonhos de acordar e dar de cara com um animal gigante causando caos na grande cidade. Mas precisamos deixar claro, desde o início, que não existe nenhum primo distante do King Kong por aí. Segundo Jonathan Payne, paleobiologista da Universidade de Stanford, o King Kong, como mostrado no filme, provavelmente não é um organismo fisicamente viável, que estuda como o tamanho dos animais evoluiu ao longo da história, explica as principais razões: a gravidade e a biomecânica. Se nós quiséssemos aumentar muito o tamanho de um animal, precisaríamos seguir uma das regras da matemática que diz que a massa precisa aumentar de forma cúbica. No entanto, com essa proporção de aumento, a largura do corpo, ossos e músculos aumentaria em apenas 2 vezes. Mas Payne lembra que, à medida que você aumenta o tamanho, precisa também ter mais massa corporal para que os ossos sustentem toda essa estrutura. Por isso, pegar um gorila que tem em média 350 kg e simplesmente aumentá-lo em 20 vezes seria fisicamente impossível. O seu esqueleto e os seus músculos não aguentariam toda essa sua massa. Saindo de Hollywood e entrando na física, a explicação fica mais simples considerando os cálculos do professor Fernando Leng da Silveira, do Centro de Referência para o Ensino da Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele afirma que a massa e peso de um animal são proporcionais ao volume corporal. Assim, a resistência mecânica de estrutura que sustentaria o corpo, os ossos e os músculos são também proporcionais à área de seção transversal dessa estrutura. O volume é proporcional ao produto de 3 dimensões, enquanto a área é proporcional ao produto de apenas 2 dimensões. Assim, se pudéssemos transformar um gorila em King Kong, precisaríamos multiplicar por um determinado fator todas as suas dimensões corporais. Considerando que esse fator é igual a 10, o volume cresceria 10 na sua terceira potência, totalizando 1000, enquanto a resistência da estrutura cresceria a 10 na sua segunda potência, apenas 100. Consequentemente, o seu peso aumentaria mais rápido com as dimensões corporais do que a resistência da estrutura de sustentação. Completando a explicação, Felice Smith, paleontologista da Universidade do Novo México, afirma que animais maiores precisam de membros proporcionalmente grandes e espessos para se sustentarem, o que tornaria improvável a existência de uma criatura terrestre com mais de 100 toneladas. Para ela, o pobre King Kong não conseguiria de forma alguma atacar pessoas ou alcançar rapidamente helicópteros. Sendo assim, não fica difícil imaginar o motivo pelo qual os maiores animais terrestres, como elefantes, estão bem distantes do tamanho do protagonista do filme. Os elefantes africanos, por exemplo, podem chegar a apenas 3 metros de altura e pesar até 7,5 toneladas. Mas e os dinossauros? Vamos voltar um pouco na história. Os dinossauros. Bem, algumas espécies desses dinossauros, como o titanossauro, por exemplo, pesavam cerca de 80 toneladas, o que deixa 10 vezes maiores que os nossos elefantes, mas ainda assim bem distantes do King Kong. A razão está ligada ao fato de que os dinossauros, como vocês sabem, eram répteis e, atualmente, vivemos em uma época dominada por mamíferos. Só para você compreender melhor, para manter a temperatura corporal, os mamíferos de sangue quente gastam cerca de 10 vezes mais energias do que os répteis de sangue frio, considerando uma característica metabólica. Faz total sentido o tamanho máximo dos mamíferos que encontramos por aí.
Mas vamos deixar os animais terrestres de lado por um instante. E a baleia azul? Bom, na água é diferente. Mesmo que esse animal pese mais de 200 toneladas, a água ajuda a sustentar o seu corpo, tirando boa parte da tensão dos seus músculos e de seu esqueleto. Acredita-se que, até mesmo as baleias azuis poderiam ser ainda maiores do que nós conhecemos, mas o seu período de gestação de 11 meses limita o seu tamanho. Há outro fator determinante que limita o tamanho de um animal: a sua alimentação. Imagine o cenário do filme, a Ilha da Caveira, é incrível e exuberante. Porém, não teria alimento suficiente para manter um gorila de 158 toneladas. E as próprias baleias azuis nadam por milhares de milhas para encontrar o que comer. Os elefantes africanos são capazes de percorrer mais de 120 km por dia em busca de vegetação. Por isso, é comum que a quantidade de animais grandes diminua em ilhas, justamente para compensar o fato de haver um pouco de alimento em potencial no local. Para Smith, a explicação é clara. Precisam existir vantagens evolutivas para que os animais sejam maiores. Assim, fazer parte de uma família de gorilas gigantes em uma pequena ilha não apresentaria muitos benefícios. Claro, animais pequenos são facilmente escolhidos por grandes predadores, o que faz com que a seleção natural conduzisse algumas espécies a maior proporção. Mas não podemos nos esquecer de que animais grandes tendem-se a mover bem mais lento do que os menores. Só podemos dizer que, atualmente, você só vai ver animais gigantes nas superproduções de Hollywood, ou lá na Austrália, né? Assim acabou mais um vídeo. O que você achou desse assunto? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de conferir o nosso último vídeo sobre como WandaVision se tornou a série número 1 no momento.